noite, gente, tudo bem? Eu sou a professora Jéssica e eu vou dar aula para vocês de anatomia e fisiologia humana, ok? Então tá, o que a gente vai estudar nesse eixo? Lá em anatomia, a gente vai estudar a estrutura e a organização do corpo humano, enquanto que na fisiologia, a gente vai estudar as características e os mecanismos específicos do corpo humano. A gente pode dizer que na anatomia, a gente vai estudar as características e a localização, enquanto que na fisiologia, nós vamos estudar o funcionamento desse nosso corpo humano. O corpo humano, ele vai se desenvolver a partir de uma série de fatores, tá? Vamos pensar no corpo humano como um sistema de controle, onde tudo tem que funcionar ao mesmo tempo, mas de uma forma correta, para que a gente consiga estar com saúde. A gente vai começar falando sobre organização estrutural e funcional do ser humano, agora que a gente já sabe o que a gente vai estudar em anatomia e fisiologia. Então, organização estrutural e funcional do ser humano. Primeiro que a gente vai ver são os átomos. Se organizam em átomos, que são aqueles lá da tabela periódica: hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, tá? Então, um grupo de átomos vai formar as moléculas, que são quando esses átomos se juntam, como por exemplo o H2O, que se constitui de 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Esse grupo de moléculas vai dar origem às nossas células, ao funcionamento das nossas células. Esse grupo de células vai dar origem aos nossos tecidos. Os tecidos, os órgãos, os nossos sistemas. E todos os sistemas trabalhando junto, o corpo humano, tá? Então, essa é a organização estrutural e funcional básica do ser humano. Átomos, moléculas, células, tecidos, órgãos, sistemas, todos os sistemas funcionando junto, o ser humano, ok? Nós vamos começar vendo a parte de células, tá? Células, que são as unidades estruturais e funcionais básicas do ser humano. Todo ser humano ele é composto por células. E essas células, elas vão ter 3 partezinhas principais, que são membrana, citoplasma e núcleo. A membrana constitui a partezinha de fora da célula. Ela é semipermeável, ela tem uma permeabilidade seletiva, ou seja, essa membraninha ela vai selecionar o que entra e o que sai de dentro da nossa célula. No meio nós temos o citoplasma, e esse citoplasma está cheio de organelas. Organelas que são estruturas que fazem essa célula funcionar corretamente. Essas organelas estão imersas em uma coisinha que a gente chama de citosol. Então, membraninha a parte de fora, citoplasma a partezinha de dentro onde estão as organelas. E no meio nós temos lá, meio redondinho, o nosso núcleo. O núcleo constitui o DNA da nossa célula. E aí a nossa célula ela vai ter o material intracelular, que é aquele material que já está dizendo que fica dentro da célula, e a gente tem o extracelular, que é o material que está localizado no lado de fora da nossa célula. A nossa célula precisa de nutrientes essenciais para o seu bom funcionamento. O que elas têm em comum é que todas elas vão reagir, o oxigênio delas vai reagir com carboidrato, com proteína e com gordura, tá? Então, nós temos vários tipos de célula dentro desse nosso corpo, do nosso corpo. Essas células, elas têm funções diferentes, elas têm especialidades diferentes, umas são mais especializadas que as outras, como, por exemplo, as células nervosas, os neurônios e as células da glia. E elas têm em comum a interação com o oxigênio. Todas as células vão interagir com oxigênio com carboidrato, oxigênio com gordura e oxigênio com proteína. As células, elas se agrupam e elas se comunicam entre si, tá? Através da sua funcionalidade. Então, as células hepáticas, todas elas vão ficar agrupadas, formando tecidos e formando o nosso fígado. São células afins, são células em
comum, que realizam funções específicas para o bom funcionamento do fígado. As células pancreáticas, mesma coisa, são células com funções pancreáticas, são células específicas do pâncreas que também se agrupam, vão constituir um tecido e o conjunto de tecidos vai constituir o órgão pâncreas, ok? Então, célula, unidade estrutural e funcional básica de todo ser humano, constituído de 3 partezinhas principais: membrana, citoplasma e núcleo. Todas elas com funções diferentes. Só que o que elas têm em comum é que dentro delas o oxigênio sempre vai interagir com carboidrato, com proteína e com gordura. Uma célula funcionando corretamente, ela tem um tempo útil de vida, né? E aí ela vem a ser substituída por outra. Algumas células têm um crescimento bem rápido, bem acelerado, então elas têm um tempinho de vida mais curto, e outras células têm um tempinho de vida mais prolongado. E também vão demorar mais aí para serem substituídas por outras. Foi, gente, ok? Então tá.